Olá pessoal, eu estou muito feliz, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital, projeto de plantação de igreja aqui na cidade de Brasília. E o motivo da minha felicidade, em primeiro lugar, é ver o que Deus está fazendo na nossa igreja, com as pessoas, né? A igreja são as pessoas, não é um lugar. Eu estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo no nosso meio. E o segundo motivo da minha alegria é porque nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Entenda, como entender a Bíblia. E eu não sei se você conhece alguém ou se você consegue se colocar na situação de ler a Bíblia e não entender nada, ficar perdido com o que estava escrito ali. Eu já passei por essa experiência, né? E eu quero, através dessa série de mensagens, mostrar para mim, para você, eu queria que a gente entendesse como a Bíblia se revela a nós. Eu já quero te adiantar, a Bíblia existe e ela é escrita para revelar uma pessoa. A Bíblia existe para revelar uma mensagem. E é sobre isso que eu quero, é isso que eu quero te mostrar, né? Talvez você leia a Bíblia e não entenda porque você ainda não tem entendido qual é o propósito da Bíblia. Mas antes de falar como devemos ler a Bíblia, eu queria te mostrar como não devemos ler a Bíblia, ok? Como não devemos ler a Bíblia. Primeira maneira é não devemos ler a Bíblia como uma coletânea de sabedoria e de histórias. Muitas pessoas pegam a Bíblia e gostam das histórias, né? Eu tenho filhas pequenas e elas me falam: papai, me conta a história da criação. E eu conto a história da criação, talvez a preferida das crianças. Papai, me conta a história de Jonas. Eu conto lá a história de Jonas, um profeta que ficou dentro do grande peixe por 3 dias e 3 noites, né? E por aí vai. Gente, a Bíblia é mais do que histórias e narrativas dentro de um livro. Não é uma coletânea de sabedoria, nem de histórias e nem de princípios, né? Então, não é assim que devemos ler a Bíblia. A segunda forma como não devemos ler a Bíblia. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. Não leia a Bíblia como uma caixinha de promessas. Quando eu era pequeno, muitas casas, inclusive na minha casa, tinha uma caixinha com vários papeizinhos, pequenos papéis com versículos bíblicos. Provavelmente eles escolhiam os mais bonitos, as promessas mais bonitas na Bíblia. E antes das pessoas irem para o trabalho, elas pegavam um versículo e falavam qual é a minha promessa do dia, né? E lá e liam, obrigado, Senhor, e tudo mais. Gente, a Bíblia não é uma caixinha de promessas. Você não deve ler a Bíblia dessa forma, falando, deixa eu ver a promessa de Deus para mim hoje. Não faça isso. A segunda forma como você não deve ler a Bíblia, como um livro da religião cristã. Muitas religiões possuem um livro base, né? Então você vê lá no islamismo, eles estudam o Alcorão. Você vê os adventistas, eles gostam muito dos escritos de Ellen White. Ou você vê, por exemplo, os espíritas, eles gostam do Evangelho segundo Allan Kardec. E talvez você pense, a Bíblia é o livro da religião cristã. Definitivamente não. Você não deve enxergar a Bíblia dessa forma. A Bíblia é mais que isso. Existe um propósito maior na Bíblia. Outra forma, como você não deve ler a Bíblia, como um manual para ir para o céu. Tem muitas pessoas que erram nesse ponto. É verdade, existe uma mensagem na Bíblia de salvação eterna. Isso é maravilhoso. Eu espero que você conheça essa mensagem. Mas a Bíblia é mais do que isso. Não é dessa forma que devemos ler a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que se atêm apenas ao depois. Então, o que importa é que quando eu morrer eu sei para onde vou. Não, a Bíblia é muito mais do que isso, ok? Então vamos lá. Como não devemos ler a Bíblia? Quinta coisa, como um horóscopo gospel. Como um horóscopo gospel, né? Então, o que é um horóscopo, né? Você vai ver de uma forma mística como vai ser o seu futuro, as decisões que você precisa tomar para o dia ou para a semana. Gente, tem muita gente que
faz da Bíblia um horóscopo gospel. Deixa eu ver o que Deus tem para mim, fecha o olho, abre lá e tá aqui o que Deus quer falar para mim. Vamos ver as promessas de Deus? Não, a Bíblia não é um horóscopo gospel. Outra forma como não devemos ler a Bíblia, como princípios importantes para a vida. Gente, talvez aqui seja onde os cristãos mais errem. Eu acredito que é aqui. É verdade. Os princípios cristãos e os princípios bíblicos são lindos, são maravilhosos. Entretanto, a Bíblia, ela não foi escrita para te dar bons princípios para a vida. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, que a lei existe, muitos princípios bíblicos foram escritos para mostrar que nós não conseguimos cumpri-los. Eu não consigo obedecer todos os princípios bíblicos, porque eu sou um pecador. Então, por que os princípios estão lá? Sim, é para mostrar felicidade e plenitude de vida. Mas é mais do que isso. A Bíblia aponta para uma mensagem que nos conduz a um Salvador. E a gente já vai ver melhor isso. E a última coisa, como não devemos ler a Bíblia como um livro de autoajuda. Gente, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro da ajuda do alto. Entenda isso. Existe uma diferença do cristianismo dentre todas as outras religiões. Se você for estudar o que é o termo religião, você verá que religião é aquilo que nós fazemos para alcançarmos o favor de Deus ou para afastarmos a ira de Deus. Entretanto, a gente vê na Bíblia que, na verdade, não é o que a gente faz que alcança o favor de Deus. A gente vê que a Bíblia revela um Deus que nos alcançou, um Deus que veio até nós por amor, misericórdia e graça, ok? Então, a gente precisa entender a narrativa bíblica. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você ler o livro de Êxodo, responda essa pergunta. Quem é o personagem principal do livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento? Você sabe responder? Talvez você vai dizer, eu sei quem é o personagem principal de Êxodo. É Moisés. Moisés que foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito e ficou vagando durante 40 anos no deserto até a caminho da terra prometida. Se eu te perguntar quem é o personagem principal de Gênesis, talvez você coce a cabeça e fale, eita, isso é mais difícil porque tem alguns personagens, Adão e Eva, Abraão, Isaac, Jacó e José. Gente, eles não são os personagens principais de Gênesis e Moisés não é o personagem principal de Êxodo. Talvez você fale, como assim, Alex? Não é possível. Sabe quem é o personagem principal de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento? É uma pessoa. Jesus é o personagem principal. Tudo que está na Bíblia é para revelar e apontar para Cristo Jesus. Tudo que tem na Bíblia aponta para uma narrativa, uma mensagem que se conecta, uma mensagem que dá sentido no todo. É como se fosse, mais ou menos, um jogo de quebra-cabeças. Então, a Bíblia é como um jogo de quebra-cabeças onde tem várias peças, tem vários livros, e eles se encaixam, formando uma linda mensagem. A Bíblia possui uma linda narrativa e eu queria mostrar para você, porque quando você entende a grande narrativa da Bíblia, você entende a maneira como a Bíblia deve ser lida e aplicada na sua vida. Você está pronto? Então vamos lá. Eu queria primeiramente começar ao te explicar o que é essa grande narrativa. Eu queria que você entendesse como funciona esse quebra-cabeça bíblico, através da explicação de um conceito bíblico chamado teologia bíblica. A teologia ela é dividida em diferentes estudos. Então existe a
teologia sistemática, teologia devocional, teologia aplicada, teologia prática e por aí vai. E existe a teologia bíblica. Eu queria que você entendesse o conceito de teologia bíblica. Presta atenção. Teologia bíblica, de acordo com Graham Goldsworthy, ele diz: teologia bíblica envolve a busca pelo grande quadro, a visão geral da revelação. Uma característica da natureza da revelação bíblica é que ela conta uma história ao invés de apresentar princípios temporais abstratos. E com isso, a teologia bíblica se preocupa com a maneira como essa história que Deus conta foi entendida pelos seus leitores originais e como essa história pinta para nós um grande quadro. Eu queria que você percebesse que a teologia bíblica olha para a Bíblia como um todo e percebe como cada parte se encaixa dentro desse todo. Então, um livro que foi escrito lá na Bíblia tinha um destinatário. As pessoas receberam aquele livro, aqueles escritos originais. E aquele livro tinha um propósito de ser cumprido para aquele público dentro daquele contexto. O nosso desafio com a teologia bíblica é entender como aquela carta que se aplica àquele público há vários milhares de anos atrás, dentro de um contexto completamente diferente do meu, se aplica a mim dentro do meu contexto. E como toda a narrativa bíblica, como todas as histórias bíblicas se conectam, como as histórias dos antigos, junto com a minha história, ela se conecta a uma única e linda e maravilhosa história. A pergunta é: onde está você dentro da história de Deus, da história bíblica que fechou ali na sua revelação, mas pode ser vivida e aplicada até hoje? Por isso, a gente tem que entender que existe um progresso da revelação bíblica. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades de entendermos a Bíblia. É porque a Bíblia se revela aos poucos, por partes. A compreensão que os antigos tinham dessa narrativa é diferente da minha. Nós temos mais compreensão. Então, deixa eu tentar dar um exemplo. Se você ler lá Gênesis capítulo 3, você vai ver a queda do ser humano. E a gente vai ver a promessa que Deus fez a toda a humanidade, quando ele prometeu que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, para resolver todo o problema causado no Éden, enquanto a serpente lhe feriria o calcanhar. Esse, para muitos teólogos, é chamado de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. E talvez você fale: Alex, mas que coisa mais esquisita. Como assim Gênesis 3,15 está falando de Jesus? A gente percebe que Gênesis 3,15 está falando de Jesus porque a gente vai entendendo toda a revelação bíblica e aquilo começa a ganhar sentido e vida para nós. Agora, Eva e Adão e Eva, eles precisavam crer na promessa de Deus ali em Gênesis 3,15 para que eles fossem salvos. A gente vê mais para frente Abraão, por exemplo, falando o quê? Abraão é posto à prova, o amor de Abraão é colocado à prova. Então Deus faz o quê? Pega Abraão e fala: sacrifique o seu filho por amor a mim. Então Abraão sobe o monte com o seu filho para sacrificá-lo, e na hora de sacrificar o filho, Deus fala para Abraão: eu sei que você me ama, eu vou providenciar um cordeiro para morrer no lugar do seu filho. Mais para frente acontece o que na Páscoa? Vem a Páscoa. Então as pragas vêm, né? Lá Moisés vai tirar o povo do Egito, vem as 9 pragas. E qual é a 10ª praga? Deus fala: olha, todos os primogênitos egípcios e israelitas vão morrer. Entretanto, só será salvo quem sacrificar um cordeiro, pegar seu sangue, passar nos batentes da porta. Quem fizer isso, crer nisso, crer nesse cordeiro sacrificado, será salvo. E por aí vai. A gente entende então que Jesus vem ao mundo e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebam, gente, a Bíblia vai ficando cada vez mais clara. Isso é o que nós chamamos de revelação
progressiva, vai ficando cada vez mais claro. As pessoas vão entendendo como é o Messias. A gente lê os profetas falando, olha, vai vir o Messias. Só que antes dele vir em toda a sua glória, ele vai vir como um servo sofredor, lá em Isaías capítulo 53. Entende? Ele vai vir, ele vai levar sobre si a culpa e os pecados de toda a humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Leia lá Isaías 53. Isso vai ficando cada vez mais claro. E a Bíblia, então, ela existe desde Gênesis até Apocalipse para revelar quem é Cristo Jesus. Agora, essa narrativa hoje é o que molda a minha história. E é isso que os cristãos precisam entender. Nós precisamos ser moldados pela narrativa bíblica. E esse é o meu objetivo com essa série. Eu não quero apenas que você entenda qual é e como funciona a narrativa bíblica. Não, é mais do que isso. Eu quero que você entenda e mude a sua perspectiva de vida a partir dessa narrativa. Olhe o que Lesslie Newbigin disse, para mim, um dos maiores missiólogos e teólogos. Para mim, os livros dele são incríveis. Ele disse assim: a maneira como entendemos a vida humana depende da concepção que temos da narrativa humana. Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. O que Lesslie Newbigin estava falando aqui é que nós somos moldados pelas narrativas que recebemos. Acredite, você talvez não saiba qual é a narrativa ou o conjunto de narrativas que moldou o seu caráter, a sua vida, quem você é. Mas nós nascemos em um país, dentro de uma cultura específica, dentro de uma família específica, e nós fomos influenciados por vários tipos de narrativa. Se você ouviu desde pequeno do seu pai que você existe para trabalhar, isso moldou com certeza o seu caráter. O trabalho para você é talvez a razão de viver. Se você ouviu desde pequeno que você existe, a razão da sua vida é ser feliz, você vai querer ser feliz a todo custo. Se você ouviu desde pequeno que você existe para amar, você vai sobrepor o amor da maneira como te ensinaram, obviamente, a todo o custo e sobre todas as pessoas. O que eu quero mostrar para você é que existem narrativas. Na escola nós recebemos narrativas, as pessoas contam histórias e nós somos moldados pelas nossas histórias. E qual é a narrativa que molda a sua vida? O que faz a sua vida ter sentido? Preste atenção, essa pergunta é muito importante, porque a história que você adota como verdadeira é a história que molda a sua vida. Se você acredita que você veio da matéria, que não existe Deus, isso vai te levar a viver a vida de uma determinada maneira. Se você acredita que Deus existe, e como você se relaciona com Deus, com esse Criador, também vai mudar completamente quem é esse Deus e tudo mais. Por isso eu quero te mostrar uma coisa. Todas as histórias, elas estão baseadas em 4 pilares. Talvez nem todo mundo consiga identificar isso, mas todas as histórias estão baseadas em 4 pilares. De onde viemos, a vida é sobre o quê, qual é o propósito da vida, o que há de errado conosco, com o mundo, e qual é a solução para o mundo. Percebam uma coisa. Nós e todas as histórias, inclusive os filmes da Disney, eles mostram isso. De onde viemos, qual é o nosso propósito, o que está de errado e qual é a solução. Se você for perceber, até as histórias de heróis, Avengers, fala sobre uma origem, um propósito, um problema e uma solução, um redentor, sabe? Um herói e tudo mais. E a Bíblia, ela também está baseada em 4 pilares. Só que eu queria te mostrar que muitas pessoas, elas acreditam na narrativa, por exemplo, do avanço racional.
o mundo vai se tornar melhor pela razão. Ou seja, nós não precisamos de Deus para curar, nós precisamos de uma sociedade justa. E tem muitas pessoas que colocam a solução da sua vida nessa racionalidade. Então, o que importa é o mundo evoluir. Tem pessoas que acreditam na narrativa do avanço histórico. Você quer ver só um exemplo? A Apple. Eu gosto muito da Apple e a Apple adota a narrativa do avanço histórico como um dos pilares do seu fundamento. O que é a narrativa do avanço histórico? Ela diz que tudo que é novo é melhor. Então, hoje você tem um celular de R$1.000. Então vem a Apple e fala, você precisa de um celular de R$5.000. E você acredita nisso. E por mais que você fale, eu não caio nessa, nós estamos sendo influenciados, porque isso está na nossa cultura. É isso que o mundo prega, é isso que as pessoas ensinam. E eu vou te dar um exemplo que pode até ser um pouco polêmico, mas ele é muito bom para ilustrar o que eu estou querendo dizer. O marxismo, né, criado por Karl Marx, ele tem uma narrativa. E ele tem uma origem, ele tem um propósito, ele tem um problema e ele tem uma solução. Qual é a origem para Karl Marx? Nós somos matéria. Essa é a origem. Não existe Deus. E se não existe Deus, é a matéria que rege o mundo. Então, qual é o propósito do mundo? O propósito do mundo é, então, a matéria se estabilizar. Então, se você for ver, a criação a matéria é a nossa relação. E para Karl Marx, qual é o problema? É a opressão econômica. Essa é a queda para Karl Marx. Karl Marx ele fala, olha, nós precisamos acabar com a opressão da burguesia. Então, qual é a redenção para Karl Marx? Vamos mudar as estruturas sociais, vamos revolucionar os meios de produção. E qual é a restauração deles? É a anarquia. Não tem mais líderes, todo mundo manda de maneira igual e vive de maneira igual. Percebam, existe uma narrativa. Existe uma narrativa. E eu quero aqui mostrar para você que a Bíblia possui uma narrativa. Existe uma narrativa na Bíblia. Isso não é incrível? Todo mundo precisa de uma história para viver. E a Bíblia possui uma grande história. Que grande história é essa que a Bíblia possui? A Bíblia é sobre criação, queda, redenção e restauração. Preste atenção nessas 4 palavras. A Bíblia é sobre criação, queda, redenção e restauração. Uma vez eu aprendi 4 frases que resumem essas 4 ideias. Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma. Criação, queda, redenção, restauração. Ok? E eu queria mostrar aqui para você, através de Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, como devemos entender o propósito final de toda a história. Te convido a ler comigo Efésios 1, 9 e 10. Diz assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito, e o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Eu li na versão NVT, mas eu vejo que os slides estão na versão NVI e eu queria ler na NVI. Versículo 9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Pessoal, percebam a preciosidade de Efésios capítulo 1. Se você perceber, o versículo 6 fala da maneira maravilhosa como Deus nos escolheu e predestinou. Mostra o que Deus faz. Deus nos salvou, versículo 7 e 8, e está colocando em ordem
o mundo. Então, versículos 9 e 10 dizem que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tudo que foi criado desde o Antigo Testamento, tudo que aconteceu na história do Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Novo Testamento, tudo que aconteceu nos tempos de hoje está acontecendo. Tudo existe para fazer convergir em Cristo, culmina em Cristo, ganha sentido em Cristo. O propósito de Deus é colocar em Cristo Jesus o domínio sobre tudo e sobre todos. E preste atenção, porque o termo plenitude dos tempos, no versículo 10 de Efésios capítulo 1, ele mostra algo sublime. Ele fala o tempo oportuno. Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que isso significa? Que Jesus nasceu no tempo perfeito e preciso. Era exatamente o tempo em que ele deveria nascer. E na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, Deus decidiu intervir na história por meio de Cristo Jesus e inaugurar o final dos tempos. Nós estamos vivendo o final dos tempos e cremos, inclusive, que estamos vivendo os últimos dias. E o propósito final da história não é apenas que Jesus seja rei na sua vida ou no seu coração. O propósito final da história é que Jesus Cristo seja rei sobre tudo e todos, sobre o cosmos. É fazer convergir em Cristo Jesus o propósito de todas as coisas. É isso que Efésios capítulo 1 está nos ensinando. Isso é a plenitude dos tempos. Por isso eu te faço uma pergunta: o que isso tem a ver com a nossa vida? O que essa narrativa tem a ver com a nossa vida? A maneira como nós entendemos a Bíblia, a maneira como você entende a Bíblia, muda tudo na sua vida. Muda tudo na sua vida. Se você entender o que é a criação de Deus, qual o propósito da criação de Deus, quem é o centro da criação de Deus, se você entender qual é o problema do mundo, o mundo está com um problema, eu estou com um problema, nós temos um problema. Qual é esse problema? Se nós entendemos como esse problema é resolvido, qual é a solução, como existe redenção e como tudo vai se restabelecer, se restaurar, gente, nós vamos moldar as nossas decisões e as nossas vidas baseados nisso. Entenda, isso pode e deve mudar a sua vida. O problema é que muitos cristãos reduziram o propósito da Bíblia à minha vida, aqui e agora, os princípios para a minha vida, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor, o que eu vou fazer para melhorar. Não, a narrativa bíblica, e você vai ver, não diz respeito ao que você precisa fazer para melhorar, mas ao que Deus fez para solucionar um problema cometido por mim e por você, para restabelecer um propósito estabelecido por Deus por toda a eternidade, para a glória dele, com o foco nele. Isso não é incrível? Se você entender isso, eu realmente acredito que a sua cosmovisão, a sua visão de mundo pode mudar da água para o vinho. Então, vamos lá. Eu queria nesse momento falar sobre criação, ok? Eu queria nesse momento falar sobre criação. Uma coisa que é muito importante. No final, nessa segunda parte da mensagem eu vou falar sobre a criação. Na próxima mensagem eu vou falar sobre queda e redenção. E na terceira mensagem eu vou falar sobre restauração e aplicação, ok? Então, eu falei, até aqui eu estava explicando o que é teologia bíblica, o que é narrativa bíblica, como a narrativa bíblica, como nós somos moldados por narrativas e histórias. Nós somos uma construção de narrativas e eu queria mostrar para você que a Bíblia também possui uma narrativa. Então, o meu convite a você até aqui é: vamos entender a narrativa bíblica, criação, queda, redenção e restauração. E eu vou encerrar então a segunda parte dessa mensagem mostrando para vocês qual é o propósito e como devemos entender a criação de Deus. São 3 partes dessa série, ok? Essa é a primeira mensagem, tem mais 2. Se você parar, se você ouvir apenas essa mensagem, você não vai entender toda a narrativa bíblica. Então, você vai precisar ouvir as próximas. Beleza? Então, respira fundo. Vamos lá. E vamos entender
o que é e como é, para que é a criação de Deus. Está comigo? Então, a história que você adota molda a sua vida. Então, a questão não é rejeitar a história, mas entender a história correta. Vamos lá? Gênesis, capítulo 1, de 1 a 5. Dizem assim, os primeiros versículos da Bíblia. Dizem assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Nós acabamos de ler os 5 primeiros versículos da Bíblia que fala sobre a criação de Deus do primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia? Ele disse, haja luz. E ele fez então, ele separou a luz da escuridão. Agora, eu queria que você entendesse qual é o propósito da criação. Por que que Gênesis 1 e 2 existe? E eu queria primeiro que você pensasse, quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Moisés, ele foi libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Agora, para pensar que aquele povo escravizado, eles já estavam na 4ª ou 5ª geração depois de José. Isso significa que aquele povo não conhecia a sua origem. Muitos deles talvez tivessem perdido as histórias da criação sobre Abraão, Isaac, Jacó e até mesmo José. Eles não sabiam de onde eles vinham, mas as narrativas moldam quem nós somos. Então Deus revelou ali a criação para Moisés para que aquele povo soubesse de onde eles vieram. E se você parar para pensar, se você já assistiu Netflix, eu gostava muito de uma série chamada Vikings. E naquela série mostra como funcionava o povo na Idade Medieval e como eles contam a história dos deuses deles. Lá narra como eles vieram, de onde eles vieram, de acordo com a cultura deles e com a crença religiosa deles. Gente, a maneira como a gente acredita, a maneira como a gente percebe a nossa origem muda tudo, porque a gente entende o nosso propósito. E Deus escreveu Gênesis 1 e 2 para que nós entendêssemos qual é o nosso propósito e quem Ele é, para que nós servimos, qual é a nossa realidade, qual é a nossa adoração, como nós devemos entender a adoração e quais são as regras, quem estabeleceu as regras. Por isso, eu acredito que a criação ela pode ser entendida. Existem 4 características essenciais na criação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a criação possui um caráter realista. O que é o caráter realista? É a gente entender que Deus, Ele criou o mundo do nada, é o que os teólogos chamam de criação ex nihilo, ou seja, criação do nada. Deus não pegou uma matéria para criar alguma coisa. Na verdade, a mente humana não concebe uma ideia como essa. Deus criou do nada, criou algo. Isso mostra que apenas Ele é criador. Isso mostra que Ele é distinto e diferente de toda a criação. A realidade do Criador e o caráter do Criador é diferente do caráter de toda a criação. É debaixo dessa realidade de criatura e Criador que devemos entender a realidade do mundo. A segunda maneira, a segunda característica é que a criação possui um caráter religioso. Ou seja, existe uma relação entre Deus e a realidade criada. Sim, é verdade. Deus criou um relacionamento lindo da criação, entre a criação e Ele mesmo. É verdade, esse relacionamento é lindo, mas a gente tem que entender que existe um propósito nessa criação. Porque tudo que foi criado existe para apontar para o Criador. Ou seja, a criação não é um fim em si mesma.
A criação existe para apontar que existe um Criador. E Deus criou um lugar sagrado. Éden, o Jardim do Éden, era um lugar sagrado. Muitos dizem que foi o primeiro templo. E lá no Éden, Deus era adorado por tudo e por todos, por Adão e Eva. Nós fomos criados para adorar a Deus, é para que Ele fosse adorado. E toda a criação existe para trazer glória e reconhecimento da sua grandeza e da sua glorioso poder, né? Então, a terceira característica essencial da criação é o caráter teleológico. E talvez você fale, ele errou aí. Não, é isso mesmo. Eu quero falar sobre o telos. Telos significa propósito. Gente, toda a criação foi criada com um objetivo. Deus criou o seu reino. Nós somos o seu súdito. E tudo foi criado para a adoração, para declarar a soberania do Criador. Tudo foi criado com um objetivo. O cristianismo afirma que não podemos viver tomando conta do nosso nariz. A gente tem que entender que quando Deus criou as coisas, a gente vê que ele fala assim, e ficou bom, Deus viu que era bom. A gente pode entender que o bom ali pode ser interpretado inclusive como belo. Deus viu que é lindo. Sabe por quê? Porque tudo que foi criado tinha um propósito de mostrar a grandeza do Criador. É belo por causa que o Criador é belo, né? Então, quando você vê uma obra de arte e você fala, que coisa linda. Quando você conhece o autor daquela obra de arte, o que você faz? Uau, parabéns. Você é o cara, olha que coisa linda que você acabou de fazer. Eu te admiro. É mais ou menos isso. É isso. Nós fomos criados para adorar ao Criador. Existe um propósito na criação. E quarta característica essencial da criação. Existe um caráter normativo. Perceba uma coisa. Deus criou a natureza e a cultura debaixo das suas normas. Existe uma diferença entre as leis da natureza e as leis normativas. Sim, as leis da natureza, elas são naturais. A gravidade, né? O ar, o oxigênio, a maneira como o mundo se organiza, a chuva, o vapor, o sol, são as leis da natureza. Agora, Deus não apenas criou as leis da natureza, Deus criou as leis normativas. Ele criou a maneira como as coisas devem funcionar. Deus criou todas as coisas. E as leis normativas, elas podem ser desobedecidas. Nós podemos desobedecer às leis normativas que Deus estabeleceu. Por isso é importante a gente entender que quando Deus criou todas as coisas, Ele não apenas criou a matéria. E aqui é um dos grandes equívocos que nós cristãos não percebemos quando lemos Gênesis capítulos 1 e 2. Por quê? Porque quando eu vou ensinar a Elisa, a minha filha de 3 anos, eu vou ensinar para ela Gênesis 1 e 2, o que eu falo para ela? Olha, filha, Deus criou os animais, Deus criou o pássaro, Deus criou a árvore, Deus criou a plantinha, a florzinha, e tudo existe para a glória de Deus. Nessa perspectiva, parece que Deus criou apenas a matéria. Gente, Deus criou mais do que a matéria. Deus criou todas as coisas. Deus criou a economia. Quando Deus criou um jardim, naquele jardim existia diversidade de frutas, de coisas, de árvores. Existiam frutas que tinham em maior quantidade do que outras. Se você está num local, num país, em que tem 1 tonelada de feijão e 100 mil toneladas de arroz, o que custa mais caro? O feijão. Isso é economia. Deus criou a economia, Deus criou a cultura, Deus criou a arte, Deus criou a beleza, Deus criou a sociologia, Deus criou a filosofia, Deus criou o relacionamento, Deus criou todas as coisas. E tudo é para a glória dele. Nós não devemos separar o que é de Deus e o que não é, porque tudo existe para a glória de Deus. E se algumas coisas estão fora de controle, isso deve ser restaurado. Nós vemos que Deus quer ser Deus sobre tudo e sobre todos. Sobre a sociologia, sobre a ciência e sobre tudo o que foi
criado. E tem uma frase que eu acho linda, 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 para que a gente entenda tudo o que está acontecendo aqui. Olha essa frase que diz: o mundo não revela Deus porque é bonito. O mundo é bonito porque revela a Deus. O mundo não revela Deus porque é bonito. O mundo é bonito porque revela Deus. Você já foi a algum lugar, você já viu o céu de Brasília e você falou: que coisa linda? Na verdade, aquele céu, aquela pintura não existe para que você fale: que natureza linda. Aquela pintura foi criada por Deus para que você fale: que Deus lindo. Tudo é bonito porque Deus é bonito, para revelar um Deus maravilhoso, um Deus criador de todas as coisas. Mas existe um ápice na criação. Existe a cereja do bolo da criação. E eu queria mostrar para você em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, dizem assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gente, precisamos entender, é muito importante entender qual é o propósito da criação da humanidade. E eu queria mostrar para você que o primeiro propósito da humanidade ser criada é para representar a Deus. Deus criou a humanidade de maneira perfeita e Ele estabeleceu o propósito do homem e da mulher. E o propósito primário da criação do homem é a representação do homem de Deus. O homem foi criado para representar a Deus. Quando Moisés escreveu Gênesis, ele utilizou ali ele escreveu que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que Moisés foi criado no Egito. E lá no Egito existiam os faraós. E os faraós, eles eram considerados deuses dentro daquele contexto em que Moisés cresceu. E os faraós, eles possuíam estátuas sobre todos os terrenos do domínio do faraó. Por que aquelas estátuas existiam? Para mostrar a presença de faraó, o domínio de faraó. Para mostrar tudo que tem ali é do faraó. Tudo que tem naquele lugar onde tem a estátua de faraó pertence a eles. O faraó não podia estar em todos os lugares de seu domínio. Então ele construía estátuas representativas de quem ele era e do seu poderio. Perceba uma coisa. Moisés falou: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa palavra imagem é a palavra estátua. Isso significa que nós representamos a presença e o domínio de Deus. Se pararmos para analisar, Gênesis capítulo 1 diz: então façamos o homem e ele será semelhante a nós e dominará. Dominará. Sejam férteis, versículo 28, multipliquem-se e encham e governem a terra. Encham e governem a terra. Gente, nós precisamos entender que nós fomos criados para representar a Deus. Nós somos a representação de Deus. E Eugene Merrill, ele fala assim: fica óbvio que a natureza do homem, ser uma imagem, estava intimamente ligada à tarefa dele governar. Da mesma forma que a estátua de um rei era considerada como o próprio rei em termos de sua representação, também a humanidade devia ser entendida como Deus à medida que ela permanece no lugar de Deus. Isso não é incrível? Então, precisamos entender que fomos criados para representar a Deus, mas também fomos criados para servir a Deus. Ok? Deus estabeleceu o propósito para o homem e falou: olha, cultivem a terra. Cultivem a terra.
E ele, além de nos criar para representá-lo e para servi-lo, ele falou a maneira como deveríamos representá-lo e servi-lo. Então, nós representamos e servimos a Deus através da adoração e através da obediência. Deixa eu colocar o slide aqui, eu errei. Através da obediência, ok? Deus criou o homem e estabeleceu a maneira como nós deveríamos cumprir a nossa missão e o nosso propósito. Deus tem uma missão e Ele deu ao homem essa missão. Eu sou o governante de todas as coisas, eu vou dar a vocês o poder de governar. Você já parou para pensar que Deus criou o homem do pó da terra e da costela de Adão fez a mulher? Por que Deus não fez o José e a Maria depois? Depois o Pedrinho e a Joaquina? Ele poderia ter pego mais pó e ter criado novos seres, mas não. Ele deu ao homem que o representava o poder de fazer apenas o que ele fazia. Ele deu ao homem o poder de fazer seres eternos. Nós somos representantes e tudo que nós fazemos é para representar a autoridade, o domínio, a grandeza de Deus. Por isso que o homem pode fazer coisas grandiosas, porque nós fomos criados para cumprir essa missão, para representar. Por isso que o homem faz coisas magníficas. Por isso que a ciência evolui. Por isso que existe tecnologia, que as pessoas falam que coisa linda. É porque nós representamos a esse Deus magnífico. E entenda, o problema é que Deus estabeleceu as regras. Vocês podem fazer várias coisas, vocês podem dominar sobre todas as coisas do jardim, mas olha, tem regras, tem normas. Vocês podem comer de todos os frutos, mas daquele fruto não. Nós devemos representar a Deus através da adoração, reconhecendo que Ele é Deus e nós somos criatura. E nós devemos fazer isso através da obediência. Tá bom, Senhor, nós vamos fazer exatamente como o Senhor está falando. E eu queria aqui, eu já estou caminhando para terminar a mensagem, essa primeira parte da nossa série, a primeira mensagem da nossa série, está quase terminando. E eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, que o governo do homem, o trabalho do homem, representa o governo e o trabalho de Deus. Ok? O governo do homem sobre a criação deveria representar o próprio Deus. E o homem foi chamado para governar como Deus faria. E eu quero te mostrar isso. Se você ler lá em Isaías capítulo 11, você vai ver o representante, o governador perfeito. Isaías, como profeta, estava falando que um dia viria o descendente, aquele descendente perfeito que era Jesus. E ele está falando da segunda vinda de Cristo, quando um dia ele vai voltar para governar essa terra de maneira perfeita, plena, sem subjugar ninguém, sem opressão, com misericórdia, justiça. Isaías 11 narra esse governo. Gente, o que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez. Por isso, nós precisamos então, entendendo o propósito de Deus na criação, governar e trabalhar com isso em mente. Eu trabalho como representante de Deus. Não importa o que você faz. Não importa o que você faz, não importa se você é um músico, não importa se você é um empreendedor, não importa se você é um funcionário público, não importa o que você faz. O que você faz deve representar a Deus. E se o seu trabalho, o seu governo, se a sua liderança representa a Deus, o que isso significa? Que você deve fazer isso como Deus faria, sem subjugar ninguém, sem dominar ninguém, mas com misericórdia, amor, compaixão. Um teólogo, ele disse assim, Christopher Wright, ele disse assim, não importa a maneira como esse domínio humano seja exercido, ele precisa refletir o caráter e os valores da realeza do próprio Deus. Ideias de Deus e não os abusos ou fracassos, não a tirania ou a manipulação, e a exploração arbitrária dos seus súditos, mas um governo dominado pela justiça, misericórdia e verdadeiro cuidado pelo bem-estar de todos. Gente, vocês estão entendendo? Quando a gente entende a criação, a gente entende o propósito para o qual nós fomos criados. Quando a gente entende a criação, a gente entende como devemos trabalhar
no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente entende a criação, a gente entende como devemos nos portar no nosso lar. Como devemos, como maridos, como filhos ou esposas, como devemos nos comportar dentro da nossa casa. Quando a gente entende a criação, a gente entende que a gente representa a Deus e a gente deve demonstrar a misericórdia, a justiça, o amor, a disciplina. Os atributos de Deus devem ser vistos em nós, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. A criação mostra como é importante a nossa representação aqui na Terra. Por quê? Porque não é sobre nós. Tudo que nós fazemos não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus. E eu queria te mostrar que a criação revela quem é Cristo Jesus, porque Jesus é o centro de toda a criação. Eu queria te mostrar isso de 3 formas. Primeiro, Jesus estava presente na criação. João, no seu evangelho, ele escreveu no capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3, ele disse assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. E por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Sem ele nada foi criado. João foi muito feliz. Certamente ele estava inspirado por Deus. Não apenas de inspiração, Deus soprou e usou João para revelar algo que era um mistério. E João, quando ele fala Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, ele com certeza ele tinha em mente Gênesis 1, que falava, e Deus disse, haja luz. E Deus disse. Esse era o verbo. Jesus é o verbo da criação. Jesus estava presente na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no plural. E eu vou te falar uma coisa, Jesus é o centro de toda a criação. Jesus é o centro. Segunda coisa que a gente pode aprender é que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus estava presente na criação e Jesus é a imagem perfeita de Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. O Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver, as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, autoridades no mundo, do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Percebam isso. Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele mostrou a imagem de Deus. Um Deus invisível se tornou visível em Cristo Jesus, porque ele é o primogênito, ou seja, não o primeiro a ser criado, mas ele é aquele que é o supremo sobre todas as coisas criadas. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. A gente precisa aprender que quando lemos sobre criação, a criação existe para apontar para Cristo Jesus, para a centralidade em Cristo Jesus. Isso não é demais? E terceira e última coisa. Primeiro, Jesus estava presente na criação. Jesus é a imagem perfeita de Deus. E Jesus é o ponto central da criação. Nele, todas as coisas existem e subsistem. Em Cristo Jesus, tudo ganha harmonia. Em Cristo Jesus, tudo ganha sentido. Sem Jesus, nada faz sentido. Em Jesus, tudo ganha propósito. Em Jesus, tudo ganha significado. Entenda isso. Em Colossenses, Paulo mostra que tudo aponta para Cristo Jesus. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível e ele é o centro de tudo o que existe. Sabe o que isso significa? Que se você acordou hoje e o seu coração continuou a bater, é por causa de Jesus. Tudo subsiste nele. Tudo. Toda a criação
subsiste para apontar a centralidade de Cristo. Se você está vivo é por causa de Cristo. Se os pássaros voaram hoje de manhã é por causa de Cristo. Se existe gravidade é por causa de Cristo. Se as leis da natureza estão regendo o mundo é por causa de Cristo que está regendo as leis da natureza. Tudo existe para mostrar que nada pode existir se não for em Cristo, para Cristo, por meio de Cristo, com finalidade em Cristo, com início em Cristo Jesus. A criação existe para apontar Cristo Jesus. J.I. Packer, ele falou assim: foi para nos mostrar o Criador em vez da criação e para nos ensinar a conhecer a Deus em vez da ciência física que Gênesis 1 e 2 foi escrito. Talvez você seja uma pessoa muito estudiosa e eu quero te incentivar a estudar cada vez mais. Eu só quero que você entenda que quando a gente percebe o propósito da criação, a gente começa a entender que tudo existe para apontar para o Criador. Tudo existe para apontar para o Criador. Por isso eu queria te convidar a ser um médico centrado em Cristo Jesus. Entenda a criação, entenda o propósito da criação. Tudo que você faz deve ser para apontar para Cristo. Nós precisamos de cientistas apontando para Cristo Jesus, que entende que a ciência está subjugada a Deus. Deus existe. Deus, ele é o princípio de todas as coisas. E tudo que existe é para apontar para o Criador. Estude, trabalhe, faça obras com as suas mãos, ajude pessoas, faça coisas incríveis, entendendo que é tudo com o propósito de glorificar a Deus. Se o que você aprendeu na igreja é diferente daquilo que você aprendeu na sua escola, entenda uma coisa. Sabe o que você deve fazer? Tem muita gente que fala, fique com os ensinos da igreja. Eu diria diferente. Eu diria o seguinte: entenda a cosmovisão bíblica, entenda a narrativa bíblica e reinterprete tudo o que você aprendeu a partir dessa narrativa. A gente não tem que anular a ciência, a gente tem que redimir, restaurar a ciência para a glória de Deus, para apontar a manifestação do Deus Criador. Médicos e biólogos ensinam ciência com pressupostos bíblicos. Deveria ser assim. E nós devemos então fazer isso. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Eu queria encerrar então com 2 versículos que dizem, Colossenses 3:23, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. E Romanos 11:36 que diz, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém e amém. Nessa parte da mensagem, nessa primeira mensagem, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você entende que a sua vida não é sobre você? Você entende que você foi criado e Deus está acima de você, dos seus desejos, da sua vontade? Você entende que Deus tem o propósito de restaurar o cosmos? Você entende que Deus quer te usar na missão dele e que Deus quer que você seja um representante dele em tudo que você faz? Você entende o quanto que isso é precioso? Você entende o quão maravilhoso é entender isso? É verdade, Deus quer restaurar o cosmos para a sua glória. Mas eu acho que Ele pode e quer começar restaurando o seu coração e a sua vida. Se você não entende que tudo é sobre Cristo Jesus, entenda a criação. Entenda o propósito de todas as coisas. Entenda que você foi criado para apontar para Ele. A sua vida não é sobre você. A sua vida é para Ele. E a gente vai entender mais sobre como a Bíblia nos ensina essa grande narrativa na cena dos próximos capítulos, nas próximas mensagens. Então eu queria fazer uma oração para que a gente
realmente entenda a centralidade de Cristo na história e no mundo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor criou todas as coisas. Tudo foi criado pelo Senhor e do nada o Senhor fez todas as coisas. Mas tudo que o Senhor fez foi em Cristo Jesus, porque tudo existe e subsiste em Cristo Jesus. Ele é o soberano sobre toda a criação. E tudo que foi criado, tudo que existe para convergir em Jesus, na plenitude dos tempos, todas as coisas, para a honra e glória do seu nome, para que Cristo Jesus seja exaltado. Nos ajuda a entender a criação e nos ajuda a nos render ao propósito para o qual nós fomos criados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Eu espero te encontrar na próxima mensagem. E só para esclarecer, nós estamos com cultos presenciais. Se você quiser nos fazer uma visita, nós estamos nos reunindo aos domingos às 10h30 da manhã no Shopping Park Design, ao lado do Casa Park. Você vai ser muito bem-vindo, ok? Então siga-nos no Instagram, Projeto Capital, @Projeto Capital Brasília. Tenha mais notícias, nos acompanhe lá. Vai ser muito bom te ver presencialmente, mas se você não puder comparecer, nós vamos gravar, então fique atento às próximas mensagens, ok? Deus te abençoe.